Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje, damos continuidade ao livro O Marido Perfeito, de Kimberly Bell. Um suspense arrebatador, onde nada é o que parece. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo 16. 5 dias úteis? Questiono o oficial do outro lado do balcão, e minha voz sai quase como um grito que expressa apenas parte da minha frustração. A recepção da delegacia de Seattle é um espaço cavernoso, de concreto e azulejo, e o entre-sai de gente faz com me arrepender de não ter trazido fone de ouvido. Por que leva 5 dias para conseguir a cópia de um arquivo de algo que aconteceu há mais de 15 anos? Não, são 5 dias para entrarmos em contato com a senhora e passar uma posição sobre o seu pedido e informar se haverá algum custo com o qual terá que arcar. Quando entrarmos em contato, também vamos informá-la se algum registro ou parte dos dados não puderem ser divulgados. Nesse caso, eles serão retidos ou removidos do documento. Dave apoia o braço no balcão. Bom, vamos direto ao ponto. Teremos de esperar 5 dias úteis para saber se vamos conseguir ou não uma cópia do boletim de ocorrência. Exatamente. Não há nenhuma maneira de acelerar o processo, pagando uma taxa extra, algo assim? A mulher olha feio para Dave, como se dissesse: nem ouse abrir a carteira. A decepção me dilacera feito uma faca enfiada no peito. Daqui 5 dias estaremos de volta à costa leste, e a menos que encontremos alguma outra pista até lá, não estamos nem perto de descobrir por que Will embarcou naquele avião. 5 dias são como uma eternidade. A oficial inclina o corpo para a esquerda, olha por cima do ombro de Dave e diz: próximo. Dave se mexe para chamar a atenção dela. O que precisamos fazer para dar entrada no pedido? Ela nos entrega uma pilha de formulários e uma caneta presa numa prancheta. Preencha esses formulários. Em seguida, ela volta a inclinar o corpo para o lado. Próximo. Dessa vez, saímos do caminho, carregando tudo até um par de cadeiras vazias perto da janela. Eu me sento em uma delas, e o sentimento de impotência é tão intenso que chega a me faltar o fôlego. E agora? Não sei mais o que fazer, Dave. Onde mais podemos procurar? Bom, a gente pode voltar e assuntar a vizinhança de novo. Ou talvez tentar encontrar mais alguns colegas de classe. Pode ser que outras pessoas tenham uma história diferente para contar. Acha que podemos conseguir alguma coisa? Dave franze o nariz. Sinceramente, as duas opções me parecem completa perda de tempo. Eu também acho. E agora que temos uma cópia do anuário, posso rastrear essas pessoas a qualquer momento. Não precisa estar aqui para fazer isso. Deve haver algum outro jeito. Alguma coisa em que ainda não pensamos. Meu irmão e eu ficamos em silêncio, pensando. Encosto na cadeira e penso nas conversas com o treinador Miller e com o velho do centro comunitário. Tem algo naqueles dois que me incomoda. Algo que um deles disse, alguns detalhes que o outro contou, e que não batem com os fatos. Mas meus pensamentos estão feito um gato lutando contra um novelo de lã. Toda vez que chego perto, ele se afasta. Penso em Will adolescente, do lado de fora do edifício, em chamas, observando os bombeiros carregarem os pais, com um dos corpos dentro de um saco para cadáveres. Será que ele ficou mesmo surpreso ao ver o pai vivo, como contou o Sr. Butler? Mesmo depois de ter tomado conhecimento da vida que ele levava aqui, não consigo imaginar o Will provocando um incêndio de propósito para assassinar os próprios pais. Por mais que a mãe e o pai de Will não fossem bons exemplos, eram pais dele. E ao provocar um incêndio, Will não colocaria em risco apenas a vida deles. Will, que eu conheço, jamais faria uma coisa dessas. Mesmo assim, o velho afirmou com todas as palavras não ser o único a suspeitar que Will tenha provocado o acidente. Embora não tenham conseguido provar, a polícia também acreditou na culpa do meu marido, tanto que designaram um investigador para cuidar do caso dele. Endireito o corpo, apontando com a caneta para as luzes da recepção. É isso. Dave faz cara de quem não entendeu. É isso o quê? O Sr. Butler disse que mandaram o investigador cuidar do caso de Will depois do incêndio. É com esse cara que a gente precisa falar. Legal. Mas como vamos encontrá-lo, hein?
O velho não citou nenhum nome. Não, mas talvez essa informação esteja no boletim de ocorrência. Não estava na versão online que encontrei, mas com certeza essa informação tem que constar na versão integral. Continue preenchendo essa papelada aí. Dave aponta para os papéis no meu colo e levanta da cadeira. Vou ver o que eu consigo com aquela simpática oficial do outro lado do balcão. Observo-o atravessar a recepção, caminhando de volta para a fila que deve ter umas 10 pessoas, com a tranquilidade de um passeio dominical, e nesse momento, uma sensação súbita invade meu peito, uma sensação boa, acolhedora. Amor fraterno. Dave largou tudo para vir comigo para Seattle. Deixou o trabalho, o marido, sua rotina, para se enfiar nessa empreitada comigo, numa cidade estranha, e me segurar nos braços cada vez que uma nova descoberta sobre o meu marido me derruba. Não faço a menor ideia de como posso um dia retribuir a tudo isso que ele tem feito por mim. Como se percebesse que estou olhando para ele, Dave se vira e gesticula, me chamando a atenção para continuar preenchendo os formulários. Sorrio, jogo um beijo para ele e volto a me concentrar na papelada. Estou começando a preencher a segunda página quando meu celular toca dentro da bolsa e eu começo a vasculhá-la até que encontro. Depois da conversa incompleta com um número privado, Dave e eu concordamos que eu deveria manter meu celular num lugar visível e com volume no máximo. Quem quer que esteja enviando essas mensagens provavelmente morava em Rainier Vista, na época do incêndio, e parece ter um ponto de vista diferente daquele do Sr. Butler e do treinador Miller. Seja um stalker ou não, quero conversar com ele. Quero descobrir o que ele sabe. E é por isso que fico frustrada quando vejo o número do meu pai no visor do aparelho. Oi, minha querida, cumprimenta meu pai com aquele jeito leve e firme de sempre. Tapo o outro ouvido com o dedo para conseguir escutá-lo. E aí? Como estão as coisas? Onde vocês estão? Na recepção de uma delegacia. Não se preocupe, não fomos assaltados nem presos. Nada disso. Viemos aqui para tentar ter acesso a um boletim de ocorrência. É uma história muito longa para contar por telefone, mas tentando resumir de uma forma mais sucinta, aqui meu marido era uma pessoa completamente diferente daquele que conheci. E parece que eu tenho um sogro. Nossa, eu ficaria surpreso no seu lugar. Você o conheceu? Meu pai sempre foi mestre em atenuar as coisas. Não consigo conter o sorriso. Fiquei surpresa, sim, que ele não anda nada bem. Tem Alzheimer e está internado numa casa de repouso péssima. Conto os outros capítulos dessa novela depois. Meus olhos percorrem as paredes da janela e os pedestres atravessando a rua debaixo de uma garoa constante como se fosse um dia ensolarado. Enfim, ligou para bater papo ou precisa de algo? Estou ligando porque sua mãe não para de me aporrinhar, pedindo para perguntar quando vocês vão voltar, mas também para te passar uns recados. E por que ela não me ligou? Você sabe como ela é, não quer bancar a chata. Em vez disso, prefere bancar a chata com você. Como eu disse, você a conhece. Dou risada e meu pai continua. Tem papel e caneta aí? Pega um recibo velho no fundo da bolsa e vira o verso. Pode falar. Bom, deixe-me ver. Ouço um barulho de folhas se mexendo do outro lado e imagino meu pai apoiando os óculos na ponta do nariz, folheando as anotações. Clary Masters da Lake Forest ligou para saber como você está, assim como Elizabeth, Liz e Christie, que pareceram preocupadas porque não tiveram mais notícias suas desde a cerimônia da Liberty. Suponho que tem o número dessas pessoas, certo? Sim, vou mandar uma mensagem de texto para elas depois. Com certeza vão ficar felizes de receber notícias suas. Leslie Thomas pediu desculpas por ligar e disse que se você puder retornar, ela tem uma informação para te passar. Alguma coisa sobre um tal garçonete da despedida de solteiro, é isso? É isso sim, infelizmente. Ela deixou um número? Meu pai me passa o número e prossegue com os recados. Ivan Schofield ligou. Disse que lamenta não ter encontrado você naquele dia, mas falou que quer te atualizar sobre os fatos. Parece um cara legal. Espero que não fique brava comigo. Passei seu e-mail para ele. Tudo bem. No dia da cerimônia em memória aos mortos, prometi que ia escrever para ele, mas com a história da viagem e tudo, acabei me esquecendo. E um homem chamado Corbin Hayes passou aqui hoje à tarde. Ao que pareceu,
Ele sabe bastante coisa sobre você e o Will. Sabe. Conversei com ele no dia do memorial também, lembra? É um amigo da academia do Will. Foi isso mesmo que ele disse. Ele trouxe uma caixa cheia de coisas. Uns livros que tinha pegado emprestado do Will, fotografias, uma camiseta de alguma corrida que os dois participaram, coisas do tipo. E disse que quer que essas coisas fiquem com você. Gesto gentil da parte dele. Comento, e no mesmo momento algo me ocorre. Você não contou pra ninguém que eu estava em Seattle, contou? Não acho que nenhuma dessas pessoas que me procuraram, com exceção de Leslie Thomas, possa ser o contato misterioso que anda me ligando de um número privado. Mas mesmo assim, não custa perguntar. Se meu pai saiu contando onde eu estava para quem me procurou ou ligou, a lista de suspeitos certamente aumenta. Não, acho que não contei para ninguém não. Por quê? Tente se lembrar, pai, é importante. Ele pensa um pouco, por 1 ou 2 segundos e afirma. Não. Tenho certeza de que não contei para ninguém onde você estava. Só disse que passaria uns dias fora e que sua mãe e eu estávamos cuidando da casa para você. Pode me dizer por que está me perguntando isso? Dave se esparrama na cadeira de frente para mim e faz um sinal de joia, como quem diz: deu certo. Faço que sim com a cabeça sem me distrair e começo a contar para o meu pai sobre as mensagens de texto anônimas que venho recebendo. E seja lá quem for, essa pessoa sabe que Dave e eu estamos aqui para investigar o passado de Will. Alega saber o que estou procurando e que estou no lugar errado. Com a voz firme e intimidadora que herdou dos tempos de militar, meu pai adverte. Iris, não estou gostando disso. Quem está enviando essas mensagens pode estar rastreando o seu celular, o que significa que essa pessoa não só sabe que você está em Seattle, como também que está numa delegacia de polícia agora. Bom, pelo menos aqui estamos seguros. Comento, mas a piada não funciona. Meu pai resmunga enquanto de frente para mim Dave faz uma careta. É sério, pai. Estamos bem. Não teve nenhuma ameaça nessas mensagens. Só alguém insistindo para eu voltar para casa. E de qualquer modo, tudo indica que Dave e eu estamos voltando amanhã mesmo. Encontramos um obstáculo. Que bom. A sua mãe vai ficar feliz com a notícia. Ouço a voz da minha mãe do outro lado da linha, tão clara como se ela tivesse sentado no colo do meu pai. Que notícia, querido? Que as crianças vão voltar para casa amanhã. Minha mãe diz mais alguma coisa do outro lado, mas não consigo escutar direito. Só ouço meu pai suspirar. Ela quer saber se você está se alimentando. Sim, respondo, o que não é exatamente uma mentira. Ando me alimentando, sim. Só não consigo fazer a comida parar no estômago. Retomo o assunto da ligação antes que seja tarde. Mas alguém me procurou? Sim, Nick Brackman ligou 4 vezes. Hesito ao ouvir o nome. Nick é chefe de Will, um homem com quem me encontrei algumas vezes na EPSEC. Mas isso foi há tanto tempo que, quando ele se aproximou para conversar comigo no dia do memorial, demorei alguns minutos para reconhecê-lo. E quando consegui me lembrar de quem se tratava, ele já tinha ido embora. E o que o Nick queria? Ele não disse, mas me pareceu que se trata de algo urgente. Deixou o número do celular dele e pediu para você ligar o mais breve possível, fosse de dia ou de noite. Disse que atenderia a qualquer hora. Meu pai me passa o número que rabisco no recibo. E mais uma coisa, lindinha. Alguma coisa no jeito como meu pai diz a última frase soa como um alarme, o que me faz sentir uma onda de frio e de calor ao mesmo tempo. Sim? Ele hesita, depois pigarreia para ganhar tempo, o que me faz deslizar ponta da cadeira. Pai, fala logo! A Anne Margaret Myers ligou hoje de manhã. Ao ouvir o nome, agarro o braço da cadeira com força suficiente para parti-lo em 2. Filha, encontraram a aliança do Will no local do acidente. Sabe-se lá como. Dave conseguiu 2 passagens na primeira classe num voo corujão para Atlanta, onde, de acordo com meu pai, a aliança de Will me aguarda no envelope com proteção, em cima da prateleira do banheiro. De acordo com Anne Margaret, não há nenhum arranhão na joia, nenhum risquinho, nada. Penso no impacto que deve ter arrancado a aliança do dedo dele, e imagino a peça de platina voando pelo ar e caindo no milharal feito uma máquina de pinball. Mesmo assim, ela permanece intacta,
como se tivesse acabado de sair da loja. Um acaso feliz, nas palavras de Margaret, do mesmo tipo do mau funcionamento que derrubou o avião, penso eu. Suspiro, olho pela janela e vejo a escuridão da noite e a cidade de Seattle lá embaixo. Luzes amarelas cintilam e refletem as superfícies úmidas em meio ao borrão luminoso, que se forma no campo de visão dos meus olhos inchados e das lentes escuras dos óculos de sol. Sei que devo estar ridícula com esses óculos, às 10 horas da noite, aparentando alguém metida, a rapper ou algo do tipo, mas foi a única forma que encontrei de esconder as lágrimas. Não parei de chorar desde que meu pai contou que encontraram a aliança de Will com meu nome gravado. Nesses últimos 7 dias, eu vinha fazendo de tudo para manter acesa a esperança, dizendo a mim mesma que Will não está morto. Pelo menos não ainda, pois não havia nenhuma prova. Ainda não tinham encontrado nenhum sinal dele, nenhuma parte do corpo, nada. Eu me agarrei à esperança com as 2 mãos e toda a força possível, mesmo à medida que os dias passavam e a fé começava a escapar por entre os meus dedos. Até que uma ligação da Liberty Airlines arrancou todas as minhas esperanças e levou meu marido, o amor da minha vida, o futuro dos meus filhos pela segunda vez. Com uma diferença. Dessa vez o sentimento de perda é real e queima como se houvesse uma brasa cravada no meu coração. Dave envolve meus dedos num copo de bebida gelada, depois coloca numa pequena pílula azul na palma da minha mão. Esse trocinho vai fazer você apagar geral, cair num sono profundo até a gente chegar em casa. Se há uma coisa que nunca falta na bolsa de um gay cosmopolita e requintado, é um arsenal de remédios. Enfio a pílula na boca sem titubear. Em seguida, viro para a janela, encosto a cabeça no vidro e espero o apagão me derrubar. Fim do capítulo 16. Início do capítulo 17. Dave e eu estamos no meio do caminho quando minha mãe escancara a porta e, de roupão, invade a varanda. Bem-vindos de volta! Faz pouco mais de 1 hora que chegamos em terra firme, mas continuo grogue com dor de cabeça, sentindo os efeitos da pílula mágica que Dave. Mas tem um problema muito maior me esperando lá em cima, na prateleira do meu banheiro. A aliança de Will parece ter vida própria, um ser vivo e presente que me chama feito a luz de um farol. Tenho 1 milhão de coisas para fazer, uma lista imensa de pessoas para quem ligar. Mesmo assim, a única coisa em que consigo pensar é na aliança lá em cima. Reúno todos os meus caquinhos para tentar esboçar um sorriso. Oi, mãe. O olhar preocupado desvia para Dave, que me ajuda a me arrastar pelos degraus. Nem preciso olhar para saber que meu irmão gesticula para nossa mãe, pedindo para ela me dar um pouco de espaço. A cara de irritada dela me aborrece e me faz lembrar de um certo Natal, há poucos anos, quando depois de muito eggnog, minha mãe admitiu que às vezes se sente feito um marido abandonado quando está perto de mim e de Dave, de tanto implorar pela nossa atenção. E é exatamente essa cara que ela está fazendo agora. Chega ao topo da escada e me deixa envolver pelos braços dela, me encaixando num raro abraço de urso. No mesmo momento, sinto o corpo dela estremecer. E sei que é de frustração. Minha mãe é o tipo que adora consertar tudo, mas a minha vida se transformou numa tragédia que ela não pode reparar. Meu doce, meu docinho, sussurra contra o meu cabelo. Eu me desvencilho do abraço e ela me leva até o hall, onde meu pai e James estão em pé, os dois de pijama. Meu pai envolve meu ombro com o braço, enquanto James agarra Dave num abraço digno de 3 meses de separação. E foram 3 dias. Olho para os dois e sou atingida por uma sensação desagradável. Vai ser assim agora? Toda vez que eu vir um casal se beijando, vou sentir raiva, inveja, rancor? Engulo em seco na tentativa de digerir isso tudo. Em silêncio, faço uma promessa. Meu sofrimento não pode estragar a vida de ninguém. Muito menos a de Dave. Em 15 minutos o café fica pronto, avisa minha mãe. Não tenho coragem de dizer a ela que acabei de comer no avião um sanduíche de ovo que mais parecia borracha. Pego a minha mala do chão, onde Dave a deixou, e subo as escadas. Vou jogar uma água no corpo. Se eu não voltar a tempo, não precisam me esperar, podem comer. Ainda com cara de preocupação, minha mãe faz que não com a cabeça. Arrasto meu corpo pesado pelos degraus e caminho até meu quarto. Percebo que minha mãe deu um trato em tudo. Madeira brilhando, janelas reluzindo, cama arrumada,
lençóis limpos e meticulosamente ajeitados no colchão, feito cama de hospital. Despejo tudo aos pés da cama. Passo um dedo pelo edredom e sinto o perfume forte da minha flor preferida. Lírio, que está em vasos espalhados por todos os lados. Nos 2 criados mudos, na mesa da TV, na poltrona perto da janela. Minha mãe deve ter gastado uma fortuna. No banheiro, o envelope me aguarda em cima da penteadeira feito um bloco de criptonita. Caminho devagar até lá e deslizo os dedos trêmulos pelo envelope protegido, até sentir a temperatura fria do metal. Antes mesmo de retirar a peça do envelope, sei que se trata da aliança de Will. Sei por conta do formato, do peso, da espessura do metal, do modo como ela desliza pelo meu polegar até chegar à base do dedo. Prendo a respiração ao ler o que há escrito nela em letras minúsculas, que um joalheiro em Buckhead me fez gravar com a própria mão. A minha pessoa favorita no mundo. Beijo Iris. Um novo turbilhão de tristeza me golpeia no peito. Coloco a aliança no polegar. Vou para o chuveiro e entro na água com roupa e tudo. Penso no dia em que a coloquei no dedo de Will. No nó na garganta que senti quando trocamos votos. E lembro de como ele me rodopiou até eu sentir que meu coração explodiria de alegria. Foi o dia perfeito. O primeiro do resto de uma vida inteira juntos. Que sorte a minha ter encontrado esse homem. Minha outra metade. Minha pessoa favorita no mundo entre milhões de estranhos. Naquele dia, eu soube que o nosso amor duraria para a vida inteira. A vida inteira durou 7 anos e um dia. Digo a mim mesma que eu deveria me sentir agradecida, contente por todos os segundos que passamos juntos. Mas quando a água escaldante cai na minha cabeça, tudo em que consigo pensar é mais. Droga, eu queria mais. Minha pele está vermelha, meus dedos brancos e enrugados quando tiro a roupa e saio do chuveiro, e devo estar atrasada pelo menos meia hora para o café da manhã. Imagino a minha mãe no andar de baixo, na cozinha, segurando um prato de panquecas com quase meio metro de altura, com os olhos grudados no topo da escada. Sei que eu deveria estar lá, mas não consigo. A inércia pesa e gruda feito uma cola potente. Deixo as roupas molhadas no chão do boxe e enrolo o corpo numa toalha e me jogo na poltrona da penteadeira, onde fico encarando o meu rosto no espelho. Olhos inchados, olheiras profundas, rosto pálido e bochechas murchas. Parece injusto perder o marido e implique também a beleza. Não foi suficiente? Já não basta toda a desgraça que tenho que encarar? Viúvas deveriam ganhar como prêmio de consolação um par de bochechas rosadas e uma pele aveludada. Enquanto procuro o frasco de hidratante, meu cotovelo esbarra no envelope da Liberty Airlines. Então percebo que há um envelope, um menor, embaixo dele. Um envelope de carta liso, azul, simples e genérico. Meu nome e endereço foram digitados em letras maiúsculas, abaixo das palavras pessoal e confidencial. Viro o envelope e o abro, passando o dedo na etiqueta que o sela. A folha de papel que há dentro dele pode ter saído de qualquer caderno entre milhões espalhados por aí. Desses que se pode comprar em milhões de lojas. Mas são as 2 palavrinhas escritas aí, rabiscadas numa caligrafia tão familiar quanto a minha, que faz o ar me faltar. Sinto muito. Uma onda de calor irrompe no meu peito. Num gesto brusco, pego o envelope de cima da penteadeira e verifico o carimbo do correio. A carta foi enviada há 3 dias, no dia 8 de abril. O acidente aconteceu no dia 3. Ou seja, a postagem foi feita 5 dias depois da tragédia. Depois da tragédia. Depois! Mesmo assim, essa mensagem foi manuscrita pelo meu marido. Não tenho a menor dúvida disso. O formato angular e arrastado da letra, a perna puxada ao final de cada palavra. Até a marca da tinta revela que a mensagem foi escrita com a caneta favorita de Will. Alguém bate forte 2 vezes na porta, e do outro lado ouço a voz de Dave. Iris, está pelada? Leva alguns segundos para conseguir falar. Entre. O rosto do meu irmão aparece no espelho, e seu olhar preocupado cruza com o meu. Era dele? A princípio, penso que Dave se referiu ao bilhete, embora eu tenha acabado de abrir o envelope, e não há a menor possibilidade dele saber do que se trata. Hã?
A aliança. Era do Will mesmo. Ah, certo. A aliança. Mexo o polegar e sinto o metal em contato com a pele. Sim, era. Ah, meu Deus. Sinto muito, Iris. Eu estava torcendo para que... Dave se aproxima e apoia a mão no meu ombro, ainda úmido. O que é isso? Um bilhete. Respondo com a voz e corpo trêmulos, sentindo a emoção me chacoalhar de um jeito forte que meus músculos chegam a vibrar. Acho que foi o Will quem escreveu. Certo. Dave inclina a cabeça para o lado, observando a folha de caderno. Um pedido de desculpas. Pelo quê? Não sei. Entrego o envelope para Dave e deixo meu irmão tirar suas próprias conclusões. O que não demora muito. Ele vê o carimbo do correio e ergue a cabeça com cara de espanto. Quem te mandou isso? Encolho os ombros. Foi enviado de Fulton, o que significa que é local. Dave gagueja por alguns segundos antes da raiva começar a explodir. Que brincadeira de mau gosto é essa? Ele chacoalha o papel em cima da minha cabeça, o rosto cada vez mais vermelho, furioso. Isso é psicótico! Quem enviou esse bilhete para você é um psicopata. Você sabe disso, não sabe? Faço que sim. Mas foi escrito pelo Will. É a letra dele. Foi postado há 3 dias. Resmunga, fazendo uma careta no espelho como se eu tivesse colocado o envelope numa caixa de correio em Atlanta. Como pode ter sido o Will que escreveu isso? Deve ter escrito antes de morrer. E quem colocou isso no correio? A raiva de Dave faz a minha despertar. Eu não sei! Grito num tom de fúria e frustração. Minha pele fica empolada com o estado de choque em que estou por ter recebido um bilhete do meu marido morto, escrito com a letra dele. O silêncio impera no banheiro. Atrás de mim, Dave inspira e solta o ar com força e devagar, até que os ombros despencam e a expressão parece um pouco mais relaxada. Desculpa, tá? Entrei no modo irmão protetor, porque quem quer que tenha enviado isso fez com a única intenção de te enlouquecer. Deixo escapar uma risada, mas não tem nada de engraçada. E conseguiu. Outro suspiro profundo. Tá legal. Vamos tentar pôr a cabeça no lugar e pensar um pouco. Sinto muito é uma frase genérica que ele poderia ter dito para qualquer pessoa. Mas escrever só pode ter sido alguém que ele conhecia muito bem. Alguém que trabalhava com ele? Muito provavelmente. Will vivia de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e mesmo no trabalho, ou na academia... A palavra me fez juntar as peças do quebra-cabeça. Sentada no banquinho, giro o corpo e encaro Dave. Corban! Quem? O amigo da academia. Aquele que apareceu no memorial com informações sobre o tal trabalho que não existia. Não sei se o cara estava mentindo ou se estava mal informado, mas alguma coisa me deixou intrigada, principalmente porque ele sabia todas essas coisas sobre o Will. Mas eu nunca me ouvi falar dele. O Will nunca me falou sobre esse Corban, nunca. Certo, Dave assente. Muito suspeito mesmo. E como podemos descobrir se foi ele mesmo quem mandou? Penso um pouco, mas a resposta não demora muito. Vou ligar para ele, convidá-lo para tomar um café e para conhecê-lo melhor. Acho que você não me ouviu. Eu disse podemos, como nós dois podemos descobrir. Faço que não com a cabeça. Ele não vai se abrir se suspeitar por um segundinho que estamos na cola dele. E se eu for com você, vai se ligar na mesma hora. Sou psicóloga, Dave. Sei bem como fazer as pessoas se soltarem e se abrirem. Mas primeiro, preciso conquistar a confiança delas. E com você a tiracolo, não vou conseguir arrancar nada de Corbin. Não curti. Resmunga em tom de raiva. Mas também de... sem chances, eu vou de qualquer jeito. Se ele for o cara que... Se esse cara for a peça-chave nessa história,
Aparecer com você lá do meu lado só vai fazer ele se sentir intimidado. E por favor, me dê um pouco de crédito. Vou escolher um lugar público para me encontrar com ele, com muita, muita gente ao redor. Não vai acontecer nada. Eu vou ficar bem. E não me leve a mal, Dave, mas nada do que você disser vai me impedir de fazer isso. Por 1 ou 2 segundos, meu irmão hesita, reflete, respira curto e rápido umas 3 vezes pelo nariz. Tudo bem, mas só se me prometer que se foi ele mesmo quem postou essa mensagem, vai me deixar quebrar a cara dele. Prefiro não contrariar Dave e dizer que não há a menor chance disso acontecer, já que Corbin é do tamanho de um tanque. Também não lembro do meu irmão naquele dia, do primeiro ano do ensino médio, quando o professor de educação física comentou que Dave brigava feito uma menina. Então, apenas gesticulo com a cabeça, concordando, aperto a mão do meu irmão e me dou conta de que nunca o amei tanto como agora. Fim do capítulo 17. Início do capítulo 18. Logo que entro, avisto Corbin sentado num banquinho, ao lado da janela, na Octane, uma cafeteria descolada no oeste de Atlanta. O lugar está cheio de nerds e hipsters de cabelo comprido, misturados com alguns universitários que estudam nas faculdades do centro. Todos concentrados, cada um com a cara grudada num MacBook Air. Corbin desvia o olhar do celular e me cumprimenta com um sorriso rápido e exagerado. Oi, Iris! Aceno rapidamente e aponto para o balcão. Posso pedir algo para você? Corbin ergue a caneca fumegante de cerâmica do balcão. Não, já pedi, obrigado. Caminho até o balcão, faço meu pedido a uma atendente com cabelo cheio de dreads e observo Corbin de soslaio. Eu tinha me esquecido da pele cor de café lustrosa que ele tem. A cabeça raspada chega a reluzir de tão brilhante. Os braços lisos e macios sobressaltam debaixo das mangas da camiseta. Também não posso deixar de notar que ele é um cara bonito. O tipo que se vê nas capas de revista e nas passarelas de moda. Apesar da roupa casual, uma camiseta colada no corpo e um jeans bem ajustado nas pernas, ele se comporta de modo tão elegante quanto se estivesse vestindo um terno feito sob medida para o corpo torneado. No dia do memorial, eu estava arrasada demais para prestar atenção em tudo isso. Mas agora, me dei conta de cada detalhe e não sou a única. A julgar pelos olhares e os cabelos que viram de um lado para o outro entre os goles de café, não tem nenhuma mulher sequer aqui que não percebeu a presença de Corbin. E todas estão tentando chamar a atenção dele. Os olhos delas me fuzilam enquanto caminho em direção a ele. Apoio a minha xícara no balcão e deixo Corbin me envolver num abraço macio feito algodão, e firme como aço. Ele cheira sabão em pó e loção pós-barba. Um aroma picante que chega a provocar cócegas na garganta. Que bom te ver de novo. Tudo bem? Quer dizer, como tem passado? Simpático, empático, sincero. Se for mesmo esse cara que me enviou aquela mensagem, se ele foi capaz de torturar uma viúva com uma carta escrita com a caligrafia do marido falecido dela, merece ganhar o Oscar tamanha habilidade de fingir, por trás desse charme todo. Isso não significa que estou baixando a guarda. Há muitos atores bons espalhados por aí. Nem todos saem de Hollywood. Eu me jogo num banquinho e penduro a bolsa num gancho embaixo da mesa. Bem, na medida do possível, né? Obrigada por ter vindo me encontrar e por trazer a caixa com as coisas do Will, especialmente o CD com as fotos. Eu já tinha visto a maior parte das fotografias no celular de Will ou no Facebook, mas algumas eram totalmente novas para mim. Cliques espontâneos com Corbin, os dois cercados por colegas de academia, todos com a cara brilhando de suor, de ombros dados por a foto. Pelo sorriso sincero e a postura relaxada de todos, essa amizade não se restringe aos aparelhos da academia. E as fotografias trazem de volta aquela sensação de aperto no peito. Por que o Will escondeu de mim essa parte da vida dele? Will era um excelente amigo. Meu melhor amigo. Comenta Corbin com a voz e expressão melancólicas. Mais um ponto para ele. Já estou sentindo demais a falta dele. Eu também. Digo e engulo o nó que se formou na minha garganta de repente, me culpando mentalmente por deixar que esse cara me faça sentir assim.
Sem chance. Não vou permitir que Corbin faça esse jogo comigo. Não até eu ter a certeza de que não foi ele quem me enviou aquela carta. Seguro a xícara de café, enrosco um dedo na asa e me recomponho. Saiu no jornal que começaram a resgatar os restos mortais no local do acidente e que já enviaram alguns itens pessoais para os familiares. Confirmo com a cabeça e minha mão livre toca a aliança de Will, que coloquei numa corrente e pendurei no pescoço, aqui, bem acima do coração. E a emoção começa a me invadir, a querer transbordar. E quando me dou conta, meus olhos estão... droga, cheios de lágrima. Poxa vida, Iris. Não consigo nem imaginar o quanto deve ter sido difícil para você. Corbin leva a mão ao meu cotovelo e o aperta de leve. Eu sinto muito. Sinto muito. As mesmas palavras escritas na carta de Will. Apesar da expressão genérica, ouvir essas duas palavras faz as lágrimas evaporarem. E com os olhos semicerrados me concentro na xícara. Será que ele falou de propósito? Ou foi simplesmente um acaso? Será que esse homem seria capaz de enviar uma carta com duas palavras e teria a coragem de repeti-las assim, aqui, de frente para mim? Só de pensar, sinto como se o inseto percorresse sobre a minha pele. Dou um gole no chá, mas a bebida quente só faz alastrar as chamas na minha barriga. Corbin seria tão cruel assim? Alguém nesse mundo seria capaz de uma crueldade dessas? Está tudo bem? A preocupação dele, por mais sincera que pareça, mostra que preciso me controlar. Tento neutralizar minha expressão e apoio a xícara no pires. Está sim. Eu te chamei até aqui porque queria pedir sua opinião sobre uma coisa. Faço uma pausa estratégica para aguardar o consentimento dele, e Corbin assente. Eu liguei para a ESP, a empresa que você me disse ter chamado Will para uma entrevista. Conversei com a chefe do RH. Ela não conhecia o Will e me disse que abriram a última vaga de alto escalão há 8 meses. Eu... não... Corbin não desvia os olhos dos meus, mas as sobrancelhas negras e os cílios, os únicos fios que ele tem do pescoço para cima, franzem. Está me dizendo que o Will não conseguiu nenhum emprego em Seattle? Exatamente. Mas... não entendo. Por que ele me contaria toda aquela história de que conseguiu um emprego na costa oeste, se não era verdade? Por que me falou que ia trabalhar com um monte de manda-chuvas e chegou até a contar sobre as maluquices que faziam quando viajavam a negócios? Ele me disse que o pessoal levaria para saltar de paraquedas e tinha uma tirolesa dentro do prédio onde ele ia trabalhar. Percebe? Ele contou tudo em detalhes. Por que ele inventaria tudo isso? Ele não inventou nada. Tenho certeza de que o Will viu isso no site da empresa. Mas e a história de ter passado na entrevista? Da mudança para a costa oeste? A preocupação com o fato de você não querer abandonar sua família? Foi tudo armação? Tudo indica que sim. Corbin parece ainda mais intrigado, e seu olhar transmite algo que conheço muito bem. Decepção. Seu amigo, aquele de quem ele sente tanta falta, mentiu. O homem parece tão aborrecido que decido mudar de assunto. Alguma vez o Will te contou de onde ele era? Ele tenta esquecer o que acabou de ouvir. Cruza uma perna debaixo da mesa e começa a remexer um dos pés com all-star vermelho. Ah, contou sim. Tenho uns primos que moram em Memphis. Will e eu sempre trocávamos uma ideia sobre a cidade. Acabamos descobrindo que moramos no mesmo bairro. Will é de Seattle. Entendi, afirma como quem não entendeu, mas a perna dele para de mexer. Mas de Seattle ele se mudou para Memphis quando tinha, sei lá, 5, 6 anos. Com certeza a mudança aconteceu quando ele ainda era criança. Will estudou na Central, a maior concorrente da escola onde meus primos estudaram. Will estudou na Hancock High, em Seattle. Por um bom tempo, Corbin não se mexe, não fala, e o silêncio amplifica o ruído da cafeteria ao nosso redor. O rosto dele fica paralisado, como se o homem tivesse acabado de dar de cara com uma porta. Tenho certeza? Absoluta. Encontrei o anuário do colégio que comprova o fato. Então... certo.
Corbin passa a mão na careca e posso sentir a mente dele girando, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. E o fato de não conseguir parece deixá-lo atordoado. Me desculpa, mas eu preciso perguntar. Por que todas essas mentiras? É isso que eu estou tentando descobrir. Não sei se o consola, mas ele também mentiu para mim. Ele inclina a cabeça para o lado. Você também achou que ele era de Memphis? Sim. E como descobriu a verdade sobre Seattle? Não vejo motivos para não lhe dizer a verdade, embora eu faça questão de me manter vago o máximo possível. Recebi um cartão com uma mensagem de pêsames assinado pela Hancock. Uma coisa levou a outra. Corbin absorve a informação e assente de modo breve, mas se mantém em silêncio por um bom tempo depois. Bom, por um lado, tô mais confuso do que nunca. Mas pelo outro, por mais estranho e maluco que pareça, as coisas começam a fazer sentido agora. Como assim? O jeito como o Will vinha se comportando ultimamente. Ele parecia meio distraído e, sei lá, aéreo, mal-humorado, estressado. Há algumas semanas, um cara lá da academia pediu para o Will limpar um aparelho. E ele simplesmente surtou. Começou a gritar e esmurrar tudo. Tive de tirá-lo da sala e levá-lo para fora, para tentar acalmá-lo. Nunca tinha visto ele tão nervoso assim. Agora me pergunto se isso tem alguma relação com o que você me contou. Se ele estava agindo desse jeito estranho por causa de todas as mentiras, ou se as mentiras foram um meio que ele encontrou para acobertar alguma outra coisa. Faz algum sentido? Sinto um misto de emoções, uma sensação familiar de mágoa sendo a predominante. Faz todo sentido, infelizmente. Ele também andava estressado em casa? Uma sequência de acontecimentos começa a passar pela minha mente feito um filme. Aquele dia em que eu estava preparando o jantar e o Will não parava de andar de um lado para o outro no quintal, falando ao celular, com uma cara muito feia, conversando com alguém a quem se referiu apenas como um colega. A vez em que desci as escadas e o encontrei dentro do carro, parado na garagem, olhando para o nada por uns 20 minutos. Aquela noite em que virei de lado na cama e o encontrei acordado, me observando com uma expressão que nunca tinha visto antes. Um sentimento que não consegui decifrar. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele apenas respondeu que queria fazer amor comigo. Mas a EPSEC tinha acabado de fechar uma parceria com a City of Atlanta, e a equipe de Will vinha trabalhando com prazos apertadíssimos. Ele dizia que o estresse era por conta do excesso de trabalho, e na época acreditei nele. Ou talvez essa tenha sido a minha vontade. Agora tenho a certeza de que havia algo errado. Algo que fez o Will embarcar naquele avião para Seattle. Você o conhecia melhor do que ninguém, afirma Corbin. O que acha que poderia estar acontecendo? A pergunta paira na minha cabeça por um bom tempo, por todos os ângulos possíveis. Penso no passado obscuro do meu marido e no rastro terrível que ele deixou em Seattle. O incêndio criminoso que queimou um edifício e causou a morte precoce da mãe dele e de duas crianças inocentes. Penso no pai dele, sozinho e acamado em uma casa de repouso e sendo tratado como um indigente. E essas são apenas as pessoas de que fiquei sabendo. Quantas mais deve haver? Remexo a xícara com o resto do chá e observo a bebida quase transbordar pela borda. Acho que algo, ou melhor, alguém do passado dele possa ter voltado para atormentá-lo. Acho que é por isso que ele estava agindo de modo estranho, e pode ser o motivo dele ter embarcado no avião para Seattle. Corbin não diz nada. Ergo a cabeça, olho para ele que permanece imóvel. O que foi? Eu não ia te contar isso, mas pensando no que me disse agora, é melhor contar. Corbin fez uma pausa e me encara com os olhos tão negros que mal consigo distinguir a pupila da íris. Um dia ou dois antes do acidente, Will me ligou para me pedir um favor. E me fez jurar pelo túmulo da minha mãe que eu cumpriria a promessa. Silêncio. Corbin fez uma pausa,
E o mesmo parece acontecer com meu coração. E qual era a promessa? Will me fez prometer que se algo acontecesse com ele, eu cuidaria de você. Volto para casa e me deparo com uma pilha de sacolas de uma loja de material de construção dependurada na parede do hall, e encontro meu pai de joelhos, com uma furadeira na mão e um cinto de ferramenta preso na cintura. O que é isso? Refletores em ambas as portas. Meu pai enfia a mão dentro de uma das sacolas e tira dela um punhado de interruptores. Vou colocar esses caras na parede aqui de dentro, mas lá fora vou instalar sensores. Qualquer um que estiver a 100 metros do seu portão vai se sentir sob holofotes, literalmente. Isso é por causa da carta? Da carta, das mensagens de texto e porque você mora bem no meio da 12ª cidade mais violenta do país. Também estou trocando as fechaduras e instalando trancas e correntes. Uma empresa de segurança vai vir ainda hoje para acionar os alarmes e conectá-los à central de monitoramento. Minha mãe aparece na sala com um livro enfiado debaixo do braço. Também pedi para seu pai consertar a porta da frente, arrumar aquela mesa lateral da cozinha e trocar a borracha daquela coisa que você tem no banheiro do corredor. Registro, explica meu pai levantando do chão. Ela me pediu para trocar a borracha do registro. Aproveitei para trocar todas as outras. Vai me agradecer quando a próxima conta de água chegar. Mas precisa agradecer agora também. Digo com a voz meio vacilante, porque o que realmente sinto vontade de fazer é me debulhar em lágrimas ao perceber que o Will nunca mais terá a oportunidade de zerar a lista de tarefas por me fazer em casa. Quais foram as últimas 2 coisas que ele acrescentou à lista, naquela última manhã que passamos juntos na cama? Depois de alguns segundos, eu me recordo. Trocar o filtro do ar-condicionado e o óleo do meu carro. Vou cuidar disso sozinha. Meu pai abaixa e nivela os olhos com os meus. Não se preocupe com o custo, querida. Sua mãe e eu vamos cuidar disso. Vamos nos sentir mais tranquilos se soubermos que está sã e salva, protegida por um sistema de segurança. Ainda mais agora que... Bom, sei o que ele ia dizer. Ainda mais agora que o Will se foi. Meu pai parece tão angustiado e preocupado que abraço a cintura dele e o aperto, sentindo os olhos se encherem de lágrimas de novo. Agora que vou morar sozinha, também me sinto mais protegida com o sistema de segurança. Obrigada, mas não precisa pagar, eu cuido disso. Combinado, então. Meu pai dá um beijinho na minha cabeça e sai para continuar o trabalho, procurando a furadeira em meio à pilha de sacolas. Ele aperta o botão, fazendo a brocas unir, mas desliga a furadeira, em seguida. Ah, eu já ia me esquecer. O chefe do Will deixou outro recado enquanto você estava fora. Já é quinta ou sexta vez que ele liga. Imagino que ainda não teve tempo de retornar para ele. Confirmo com a cabeça. Desde que soube da aliança de Will, nem parei para pensar em Nick tão pouco nas outras pessoas que me deixaram recado. Talvez deva priorizá-lo, querida. Suponho que ele tem algum assunto financeiro, alguma coisa desse tipo para tratar com você. Coisas que não podem esperar muito. Sei que é desagradável ter de encarar isso, mas você tem hipoteca para pagar e vai precisar se organizar para saber como dar conta disso com um salário apenas. Venha. Com a mão no meu cotovelo, minha mãe me conduz pelo corredor. Enquanto você liga para esse tal de Nick, vou preparar um chá pra gente. Ah, e fiz brownie, se é que os rapazes nos deixaram alguma coisa. Olha ao redor procurando por Dave e James. Cadê eles? Deram um pulo no correio. Dave comentou que tinha alguma coisa para postar, um tal de anuário. E depois eles iam encontrar um amigo da faculdade do James. Parece que ele vendeu sua clínica por uma bolada e tanto. E agora é dono de uma hamburgueria na Petrie Street. $17 por um hambúrguer. Dá para acreditar? É chá preto? Tudo bem? Ótimo, obrigada. Mas em vez de buscar os saquinhos de chá, minha mãe fica de pé, parada, me observando. O que foi? Bom, andei pensando. Se você acha que deve preparar um funeral ou algo assim. Não sei, talvez uma coisa um pouco mais pessoal e íntima. Diferente daquilo que a Liberty Airlines fez. Aquela cerimônia que eles prepararam foi muito bonita,
Mas não tinha a cara do Will, entende? Foi algo genérico, feito para todos. Poderia ser para qualquer um. Minha mãe tem razão. Apesar de toda a pompa, o memorial não teve nada pessoal. Músicas cafonas, discursos prontos, e o único momento em que chamaram meu marido pelo nome foi durante a leitura monótona da lista de passageiros. Will merece algo melhor do que o memorial genérico num parque lotado de pessoas estranhas. Quer que eu cuide disso? Oferece minha mãe. Que eu veja alguns lugares? Não vou fechar nada, claro, sem seu consentimento. Só pesquisar. Sorrio ao sentir que essa demonstração de mais puro amor aquece meu coração. Obrigada, de verdade. Combinado, então. Agora, ligue logo para esse tal de Nick. O número dele está marcado num post-it, ao lado da máquina de café. Enquanto minha mãe anda de um lado para o outro na cozinha, pega o post-it, digita o número no celular e completa a ligação. Nick atende no segundo toque. Nick Brackman? Oi, Nick. Aqui é Iris Griffith. Desculpa não ter ligado antes. As coisas andam meio difíceis por aqui. Eu imagino. E como tem passado? A mesma pergunta que todos os estranhos me fizeram no dia da cerimônia em memória aos mortos. A mesma que vejo nos olhos dos meus pais. As mesmas palavras que ouvi de Corbin hoje mais cedo. Como tem passado? Sei que a intenção é das melhores. Mas será que Nick está disposto a ouvir que continuo dormindo com o roupão do meu marido, embora ele esteja mais com meu cheiro agora do que com o de Will? Ou que ligo para a caixa postal do Will 20 vezes por dia para poder escutar a voz dele? Que as lágrimas me acordam quase todas as noites, e que mesmo assim, prefiro isso às madrugadas em que acordo em meio a um ataque de fúria, gritando contra o travesseiro. Que os clichês que todo mundo não para de me dizer do tipo, tudo nessa vida tem um motivo para acontecer e Will quer te ver feliz, me dão vontade de sair esmurrando tudo. Que às vezes sinto a presença de Will de modo tão intenso que o ar fica preso na garganta e os pelos da nuca se arrepiam. Mas quando me viro para olhar, tudo que vejo é um buraco vazio no lugar da presença dele. Suspiro profundamente, desmorono no sofá e digo a Nick o que ele está esperando ouvir. Estou levando. Acho que só haverá uma coisa pior que a pergunta de Nick. O dia em que as pessoas pararem de me fazer essa pergunta. Que bom. Fico aliviado. Se houver alguma coisa em que eu possa fazer. Mais uma frase clichê. Reúno todas as forças para conter o grito. Obrigada. A Jéssica guardou as coisas dele aqui do escritório numa caixa. Não é muito. Uns livros, canecas, porta-retratos. Acho que ela estava pensando em te entregar nesse fim de semana. Com certeza não foi esse o motivo das ligações de Nick. Não. Ele não me ligou para lançar meia dúzia de frases clichês e avisar que tinha separado os pertences que Will mantinha no escritório. Sem delongas, agradeço brevemente. O interrompo sem me preocupar muito com gentilezas e o apresso. Ou Nick se cansou de enrolar ou morde a minha isca. Olha, preciso tratar de um assunto com você, mas acho que o telefone não é o melhor meio. Acho que podemos nos encontrar pessoalmente? Basta me dizer o horário e o lugar que estarei lá. Bom, acabei de chegar em casa e... Você mora em Inman Park, certo? Não respondo. Nick sabe muito bem que moro em Inman Park. O endereço consta no lerite que ele assina todo mês. Pode ser na Inman Park. Daqui 1 hora? É a melhor cafeteria da cidade, a minha predileta. Depois da manhã com Corbin, não tenho a menor vontade de ir a outra cafeteria, e depois nos últimos dias enclausurado ou no quarto do hotel, ou no carro, ou no avião, não suporto nem pensar em ficar presa dentro de 4 paredes. Podemos nos encontrar lá, sim, mas se importa se a gente der uma volta na Beltline? Queria respirar o ar livre um pouco. Combinado. Obrigada, Iris. Te vejo daqui 1 hora. Enquanto caminho até a porta para encontrar Nick, digito no celular o número de Leslie Thomas que meu pai me passou. Ela atende no segundo toque. Antes que você comece a falar, dispara sem nem dizer alô ou oi. Quero te pedir desculpas por ter mentido na primeira vez em que liguei. Eu estava sendo pressionada para arranjar uma história. Faz poucos meses que estou aqui. E essa foi a minha primeira prova de fogo. Fui longe demais.
E agora? Pergunto de um jeito ríspido porque não a perdoo. A raiva ainda corre quente nas minhas veias. Essa mulher mentiu na maior cara lavada. Certamente não estou ligando de volta por vontade própria. E agora o quê? Sento nos degraus da porta de casa e semicerro os olhos ao olhar para o sol. Continua sob pressão para arranjar uma história? Ela ri, mas isso soa mais irônico do que engraçado. Bom, meu chefe acabou de sugerir para eu fingir ser a irmã de outro passageiro. Então, é você que escolhe. Penso um pouco. Essa mulher já mentiu para mim uma vez. Quem me garante que não vai fazer isso de novo? Olha, quero te dizer que me sinto muito mal por ter mentido, mas quero uma chance para poder reparar o meu erro, compensar o que eu fiz. Deixa eu adivinhar. Vai me falar o verdadeiro nome da garçonete? Ex-garçonete, na verdade. Se chama Tiffany Rivero, e ela serviu um dos pilotos e os amigos badeneiros quase até o bar fechar as portas. Umas 15 para as 3 da madrugada, na véspera do acidente, e eles consumiram mais de $6.000. Fico perplexa, tanto pelo que ela me contou, quanto pela quantia. Tem gente que gasta $6.000 numa boate? Tem sim, quando tomam champanhe como se fosse limonada, o que parece ser o caso desses caras. Também tinha uma pílula circulando entre eles como se fosse tic-tac. Respiro fundo e faço as contas na minha cabeça. Supondo que Will tenha embarcado no primeiro voo para Atlanta, por volta das 6 da manhã, o piloto teria ido direto para o aeroporto. O que significa que o cara praticamente nem dormiu. Isso sem falar em tudo que ele deve ter consumido. Não há como ter certeza de que o piloto estava no meio. De acordo com a Tiffany, ele estava assim. Todo mundo estava baqueado. E agora a maior pérola de todas. Ela também contou tudo isso para o pessoal da Liberty. E sabe o que eles disseram? Que deve ter havido algum mal-entendido, porque há vários procedimentos e protocolos de segurança que devem ser seguidos para assegurar que o piloto não assuma a função se não estiver 100% sóbrio e atento. Tentaram convencê-la de que ela se equivocou. De repente, é como se houvesse um bloco de gelo no meu estômago, se espalhando feito câncer. A Liberty sabe que o piloto ingeriu álcool e drogas numa festa, na véspera do acidente, e a empresa não fez nada, não disse nada. Penso nas famílias que encontrei no aeroporto e no dia do memorial, nas lágrimas e em todo o sofrimento e sentimento de luto, e sou tomada por uma fúria incontrolável, como se o buraco profundo abrisse no chão e ameaçasse me sugar. Will morreu por conta da irresponsabilidade de um piloto e da imprudência de uma companhia aérea. Por que está me contando isso? Suponho que essa história seja uma bomba prestes a explodir nas páginas de todos os jornais e sites do planeta. É verdade, mas minha consciência pesada e eu queríamos que você fosse a primeira a saber e que soubesse das consequências disso. Leslie fica em silêncio por algum tempo. Pouco, mas perturbador. Falando ainda mais sério, ela acrescenta. Eles vão fazer uma investigação, Iris. E se o que essa Tiffany estiver dizendo for mesmo verdade, se o que ela contou aconteceu mesmo, você e os familiares dos outros passageiros têm a Liberty Airlines nas mãos. Fim do capítulo 18. Se você está gostando do livro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!